Caríssimos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 24 de agosto, quinta-feira da 20ª semana do Tempo Comum, dia em que celebramos a memória de São Bartolomeu Apóstolo. Portanto, convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus, refletindo hoje o Evangelho de João no capítulo 1, versículo 45 ao 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crê porque te disse, eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, sobre São Bartolomeu, tudo o que sabemos sobre a sua vida vem dos textos evangélicos, especialmente do Evangelho de São João. Bartolomeu era um pescador de Caná, mas conhecia bem Nazaré, situada apenas a 8 quilômetros de distância, mas não confiava naqueles montanhenses. Por isso era um homem pouco cético quando seu amigo Filipe lhe falou sobre Jesus. Mas ele lhe respondeu simplesmente: venha e veja. Assim Bartolomeu foi, e logo que Jesus o viu, lhe demonstrou ter confiança sem precedente. Finalmente, um israelita sincero. Então veja que, no contexto do Evangelho de hoje, o nosso encontro com Jesus é um encontro transformador. É um encontro que nos muda por inteiro, ou seja, nos torna mais flexível, mais amável, mais tolerante, a ponto das pessoas do nosso convívio perceberem de imediato essa nossa transformação. Uma transformação que vai se acentuando cada vez mais à medida em que intensificamos os nossos encontros com Jesus, seja através da meditação da palavra, seja através da vivência em comunidade ou através da Eucaristia. Quando abrimos o nosso coração para acolher Jesus, amados irmãos e irmãs, ele vai entrando lentamente na nossa vida. Ele vai realizando grandes maravilhas em nós e quando nos damos conta, já estamos totalmente entregues a Ele. Jesus já tomou conta de tudo, já tomou conta de todo o nosso ser. Já não nos é mais possível viver sem Ele. Quando deixamos nos impregnar pelo amor de Jesus, vamos ficando parecido com Ele na gratuidade, nos gestos concretos de amor. Então, o nosso modo de viver, um viver simples. Veja que a alegria de quem faz a experiência de Jesus em sua vida é transbordante. É uma alegria estampada no brilho do nosso olhar. Quem faz a experiência de Jesus em sua vida não consegue guardá-lo para si só. Sente a necessidade de partilhar essa experiência com os outros, no desejo de que ele se manifeste em conhecer Jesus e assim poder vivenciar essa mesma alegria. Como discípulos que encontrou o seu mestre, o verdadeiro sentido do seu existir, não podemos esquecer de que o nosso compromisso com Jesus é o compromisso com a vida. Não somos verdadeiros quando dizemos que amamos Jesus, mas não cuidamos do que é mais precioso para Ele, que é a vida humana. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, nesse Evangelho de hoje, podemos perceber que
Ele narra o encontro de Natanael com Jesus a convite de Felipe. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele: este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael disse a Jesus: de onde me conhece? Jesus respondeu: antes que Felipe te chamasse, quando eu estava debaixo da figueira, eu te vi. Antes do seu encontro com Jesus, Natanael se mostrou incrédulo. De Nazaré pode sair coisa boa? Amados irmãos, queridas irmãs, a partir do seu encontro pessoal com Jesus, ele não teve mais dúvida e proclama veemente: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Percebam, meus irmãos e minhas irmãs, que esse episódio chama a nossa atenção sobre a importância do nosso encontro pessoal com Jesus. É a partir desse encontro que acontece uma mudança radical no nosso modo de viver. Passamos a ver o irmão que antes não víamos, a partilhar a vida que pensarmos pertencer somente a nós. Em algum momento da nossa vida, alguém nos falou de Jesus, como Filipe falou dele a Natanael. Mas é no nosso encontro pessoal com Jesus que temos assim a mais bela certeza: Jesus é o nosso tudo. Portanto, na maioria das vezes nós também somos igual a Natanael. Desconfiamos, ou seja, desconfiados e desconfiadas, preconceituosos e preconceituosos, não acreditamos quando alguém nos fala das coisas de Deus e só confiamos naquilo que vemos, naquilo que experimentamos ou mesmo naquilo que comprovamos. Jesus hoje também nos chama através das pessoas mais simples e despretensiosas que nos vem dizer: vem ver. Meus irmãos e minhas irmãs, perdemos tempo, às vezes assim buscando soluções para os nossos problemas junto às pessoas as quais consideramos alguém muito especial e famoso que nos prenuncia coisas que desejamos e por isso deixamos para trás o convite de Jesus. Contudo, Jesus tem paciência e faz de tudo para nos atrair para o seu reino de amor. Amados irmãos, queridos irmãos, Ele nos conhece, Ele conhece a nossa história, sabe qual é a palavra-chave para que nós possamos acolher o seu apelo. Se entendêssemos que Jesus está vivo e atuando na nossa vida, e por isso deseja dar mais sabor, alegria à nossa existência. Com certeza, nós não relutaríamos em atender ao seu chamado. Jesus também nos vê debaixo das figueiras, ou seja, no meio das diversas situações onde nos encontramos. Jesus conhece os apelos do nosso coração. Jesus quer nos curar, Jesus quer nos transformar e nos animar. Quando apenas ouvimos falar de Jesus, nós desconfiamos e nos equivocamos. No entanto, a partir do momento em que temos uma experiência pessoal com Ele, nós também dizemos como Natanael: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei na minha vida. Se confiamos em Jesus e no seu chamado para segui-lo, muitas maravilhas também haveremos de presenciar. O céu aberto e os anjos subindo e descendo. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, você ainda é como Natanael ou já pode dizer que Jesus é o Rei da sua vida? Você sabe que Jesus conhece a maneira de ser, a maneira de agir, conhece tudo sobre si e que o já viu desde que estava sobre a figueira, isto é, em todas as situações da nossa vida? Reflita isso nesse dia de hoje, caríssimos irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai que nos leve a conhecer cada vez mais profundamente a identidade do seu Filho Jesus. Peçamos ao Pai que nos façamos discípulos dele, de modo a compartilhar a sua missão. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quinta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos nessa paz que vem de Deus, agora e sempre. Amém.